Capítulo 1 do livro do profeta Isaías diz assim: Visão de Isaías, filho de Amós, a qual viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, e eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura do seu dono. Porém, Israel não conhece, o meu povo não tem entendimento. Ai da nação pecadora, um povo carregado de iniquidade, geração de malfeitores, de filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, provocaram a ira, o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que teríeis que ser castigados ainda, se mais vos rebelareis? Toda a cabeça está doente e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa alguma sã, a não ser feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem enfaixadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa terra diante de vós é devorada por estrangeiros, e está assolada como numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como uma cabana na vinha, e como choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixara algum remanescente, seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Farta estou dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não tenho prazer no sangue de bezerros, nem de ovelhas, nem de bodes. Quando vindes para compareceres diante de mim, quem requerei isso de vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais as suas vãs ofertas. O incenso é para mim abominação, as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias não as posso suportar. São iniquidades as vossas solenidades. As vossas luas novas e vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as suportar. E quando estendeis as vossas mãos, eu esconderei de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas obras de diante dos meus olhos, deixai de fazer o mal. Aprendei a praticar o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, diz o Senhor, e argui-me, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se não quiserdes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de juízo e nela habitava a justiça, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias e o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama as peitas e correm atrás das recompensas, não fazem justiça ao órfão e nem chega perante eles a causa da viúva. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos:
o forte de Israel. Ah, tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. E voltarei a minha mão contra ti e purificarei internamente as tuas escórias e tirar-te-ei toda a impureza. E te restituirei os teus juízes como no princípio, e os teus conselheiros como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os rebeldes e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem ao Senhor serão consumidos. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e serei confundidos pelos jardins que escolhestes. Porque sereis como o orvalho ao qual caem as folhas, e como um jardim que não tem água. E o forte se tornará em estopa, e o que fez em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. O capítulo 1, ele vai falar sobre um chamado de arrependimento. Esse chamado de arrependimento é o que Deus nos faz compreender que somos pecadores, somos homens e mulheres falhos diante da presença do Eterno. Quando nós nos apresentamos diante do Eterno, assim diz o Senhor, que toda aquela situação que estava acontecendo, em questão de ofertas, em questão de holocaustos, o Senhor já não estava se agradando mais. Porque você imagine que naqueles tempos, todo animal ele era sacrificado. Todo animal ele era levado para derramar o sangue. E esse sangue era recebido por Deus para a purificação dos nossos pecados. Hoje nós temos Cristo, que morreu por nós, e o sangue dele expia o nosso pecado. E como o sangue de Yeshua vai expiar os nossos pecados? Através dos nossos comportamentos, através daquilo que nós decidimos fazer para que o reino do céu se manifeste em nós. Porque o reino estava no Filho. O Filho, ele é evidência de tudo aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. E Yeshua, ele fez conforme a vontade do Pai. E Yeshua, ele liberou perdão. E Yeshua, ele fez a vontade de Deus, porque ele era filho, ele era escolhido. E o coração dele estava no Pai. E quando nós compreendemos que as ações e os comportamentos de Yeshua nos levam a ser remidos, porque os nossos pecados, ele habita em nós. E quando nós vencemos o nosso pecado, nós estamos indo em direção à santidade. Nós estamos indo em direção ao coração de Deus. Mas quando os nossos pecados nos dominam, nós apresentamos Cristo diante do Senhor. Nós apresentamos Yeshua diante do Pai. E como nós vamos apresentar Yeshua? Através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos. Porque quando nós temos um comportamento que eleva, que glorifica o nome do Senhor, nós estamos apresentando o Senhor a pessoas, nós estamos levando a palavra, nós estamos conduzindo as pessoas a Deus. Então, quando nós desprendemos o nosso tempo para louvar o nome do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, para reverenciar o nome do Todo-Poderoso, nós estamos dizendo ao Senhor que as nossas vidas estão nas mãos dele e que ele usa quem ele quer e que ele capacita quem ele quer e que ele direciona quem ele quer, porque nós somos servos de Deus. Ninguém é diferente de ninguém. O que muda as pessoas são os seus comportamentos.
Quais são as suas atitudes referente àquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Nós precisamos distinguir e precisamos compreender quais são as nossas ações no mundo físico para que nós possamos mover o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é movido através das nossas ações. E nós precisamos agir diante de Deus com o nosso melhor, com aquilo que nós conseguimos, com as nossas limitações, com as nossas forças, com tudo que nós temos para apresentar o melhor ao Senhor. Que hoje possamos dar o melhor que nós temos ao Senhor em gratidão, em coração voluntário, para que o nome dele seja exaltado e grandioso nas nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.